Oiê, meu nome é Caroline Limeira e seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje, eu vou fazer um vídeo de um bate-papo enquanto eu me arrumo. O que acontece? Desde aquele último vídeo que eu passei o produto da Lola no meu cabelo, eu não usei mais ele. Usei somente aquela vez que eu fiz o vídeo e depois não usei mais. Só que depois daquela vez eu fiquei pensando em voltar a alisar. E o que que eu fiz? Eu fiz uma progressiva em julho do ano passado e eu gostei bastante como ficou. Só que no dia que eu fui fazer a progressiva, a cabeleireira até me falou assim se eu queria mesmo que ficasse muito liso, lambido, ou que era para deixar a raiz um pouco mais lisa e tentar não mexer tanto aqui nessa parte de baixo, onde estavam os caixas, né? Ela falou que provavelmente ele ia ficar mais aberto, mas não ia ficar totalmente liso. E eu gostei da ideia, eu falei assim, ótimo, muito bom. E foi o que eu fiz. Eu fiz a progressiva em julho e ela focou mesmo mais aqui na raiz. Como vocês podem ver, a raiz está mais lisinha do que as pontas. E depois, eu voltei lá em dezembro, que foi essa última vez que eu fiz agora a progressiva, e pedi novamente para ela fazer a mesma coisa que ela tinha feito em julho, que era focar mais aqui na minha raiz e deixar os cachos, não focar tanto aqui nesta parte dos cachos, para quando eu quisesse usar ele mais ondulado, eu conseguisse usar. Eu vou até colocar um vídeo que eu gravei ontem, quando eu cheguei em casa do serviço e o meu cabelo estava totalmente sem escova, sem secar, nada, somente lavado e secou naturalmente. E nele pode ver que a raiz está bem lisinha, até porque eu tinha feito um penteado, aquele penteado que faz assim, então a raiz ficou mais lisa. E aqui nas pontas ficou os cachos. Eu vou deixar aqui do lado para vocês olharem, para ver como que ele tá naturalmente assim, sem secar com secador e sem passar a chapinha. Pronto, eu coloquei o vídeo aqui e deu para vocês ver como realmente ele fica quando eu não seco com secador e nem passo a chapinha. Mas hoje eu precisei lavar o cabelo, então eu decidi passar a chapinha. Eu vou secar ele normalmente e vou passar a chapinha. E também outra coisa que eu não contei, eu tenho uma franja agora, eu fiz uma franja dessa última vez que eu fui. E para usar ela, só fica legal se eu escovar o cabelo, se eu deixar ele liso. Então vamos lá, eu vou pegar aqui, eu vou passar primeiro esse protetor térmico do Mercadona mesmo, eu adoro usar ele. E tento passar mais aqui nas pontas, porque... Tá bom. Porque se eu passar muito na raiz, eu sei que é necessário, mas eu passo assim mais longe. Se eu passar muito na raiz, eu sinto que ele fica muito pesado o cabelo. E eu vou secar aqui rapidinho e já volto para mostrar o resultado, como ficou. E vamos conversando enquanto isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Pronto. Já sequei no secador, tô parecendo um leãozinho, tipo Maria Bethânia, não sei, olha. Já tá seco, agora eu vou separar para poder fazer a chapinha. A minha chapinha, preciso comprar outra, porque eu comprei essa daqui da Philips. É uma bosta, porque olha o que aconteceu por dentro. Saiu tudo. Eu acho que ela não era de cerâmica. Então descascou tudo e fica enganchando no cabelo. Mas eu vou comprar outra depois.
Então, vamos lá. Pronto, já separei. E agora, que deixar isso pra cá. Vou começar a fazer a chapinha. Eu lembro quando eu era pequena, não. Quando eu era adolescente, eu só fazia chapinha com luva. Eu colocava uma luva nesta mão. Nesta mão onde a gente pega o cabelo, colocava uma luva e só fazia assim. Era uma técnica muito inteligente, só que hoje eu não tenho nenhuma luva aqui. Ó, vou fazendo assim a chapinha. Ai, calor, tô com calor, galera. E volto aqui quando o resultado estiver pronto. Pronto, agora só falta aqui ajeitar a franja, que a franja é um pouquinho mais complicada, porque eu tenho uma leve impressão que esse lado aqui tem mais franja do que este lado aqui, que só tem um fiapinho. Mas eu vou tentar consertar isso da próxima vez que eu for lá. E a franja, eu não gosto muito de usar ela no meio, que ainda não consegui ajeitar ela para ficar no meio. Mas vai ficando assim. E aí o que eu faço é puxar assim com a escova para ela poder ficar caindo. Tá vendo? Desse lado também fica caindo. Quer ajeitar mais isso daqui? Essa daqui tá aqui. Vou curvar mais. Aí, perfeito. E também o corte é tipo repicado aqui nas pontas, que eu gostei bastante. Tanto pro cabelo liso assim, quanto pro cabelo cacheado. Eu vou me trocar agora e me arrumar e já venho aqui terminar de falar. Pronto, eu terminei de secar e fiz uma chapinha. Também escovei aqui a franja, olha. Eu gosto de fazer assim, que dá pra ver bem a caidinha dela aqui, ó. Escovei aqui a franja, ajeitei a franja. Eu gostei dessa franja, agora que ela tá crescendo, ficou muito boa. Quando eu cortei no início, tava bem aqui, então tava muito estranho. Consigo usar assim. Eu vou pôr o meu óculos aqui, porque senão não enxergo nada. Tô pronta pra ir trabalhar já. E também fiz esse corte quando eu fui, que é um corte muito bom, que deixa as pontas volumosas. E mesmo quando eu for usar ele com cabelo cacheado, ainda assim fica muito bom. E eu fiz a progressiva porque realmente eu tava com vontade. Eu sou muito assim, desapegada com o cabelo, então se eu precisar mudar, eu mudo. E a parte boa da progressiva que eu fiz é que eu consegui ainda manter um pouco dos cachos nas pontas, então quando eu quiser usar ele cacheado, eu consigo usar. Quando eu quiser usar ele assim mais liso, também consigo usar, porque o corte favorece. Somente aqui a franja que não favorece no cabelo cacheado. Mas ainda assim fica bom. E a progressiva que ela passou em mim foi uma progressiva orgânica. Não sei qual é a diferença dessas. Realmente não sei, como fazia muito tempo que eu estava em transição, então não entendo muito bem. Mas eu sei que foi a progressiva orgânica e eu fiz em dezembro, hoje é fevereiro. Como vocês viram, a raiz ainda tá bem boa, tá muito boa, ainda tá lisinha, mas ainda assim não perdi os meus cachos. Não perdi assim, né? Eles foram modificados, mas ainda consigo usar ele cacheado quando eu quiser. E eu pretendo continuar fazendo dessa forma, ou seja, focando mais na raiz e tentando evitar que os cachos sumam de vez. Outra coisa, eu também não me arrependi, eu gostei muito do resultado, era o que eu estava esperando. Eu não, desde quando eu fazia progressiva antes da transição, eu nunca gostei do cabelo muito liso, lambido, que nem de vaca. Eu sempre gostei de usar ele mais armado, mais
Eu gostava dele mais armado, sendo que quando eu fazia progressivo eu só gostava, tipo, depois que passava um mês, que ele ficava mais cheio e mais solto, não ficava aquele liso tão lambido. E dessa vez eu gostei bastante porque ficou com umas pontas. E é isso. Hoje, esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. E até o próximo vídeo. Tchau!